Eita, peraí. Não quer abrir? Ah, não, ele tá tentando. Deixa eu cancelar isso aqui. Vou fazer aqui mesmo, ok? Dá para ver? Então, vamos falar um pouquinho. Então, como eu falei, as técnicas são diversos métodos, então a gente vai falar um pouquinho como eles são divididos, mas a ideia é sempre mostrar ou patógeno, né? Então, o antígeno, ou mostrar... Só um minutinho, Tony. Só um minutinho. Deixa eu só fazer essa introdução, aí você mostra, tá bom? Então, assim, a ideia é a gente mostrar o patógeno, que é o nosso antígeno. Então, a gente vai sempre pesquisar ou o antígeno ou o anticorpo, tá? Então, às vezes, o antígeno não está mais no corpo do paciente. Ele não, o patógeno, né, no caso, ele não está mais no corpo, já passou o momento da infecção, não é isso? Só que a gente tem que ver vestígios, que tem um jeito de a gente ver que ele passou por ali, que é, no caso, a produção de anticorpos. Então, quando o paciente pega uma doença, qualquer que seja, ele vai produzir o anticorpo específico para aquela doença. Então, para cada antígeno tem um anticorpo. Isso não é mais novidade para vocês, né? Então, quando a gente pega uma técnica, aquela técnica, ou ela está pesquisando o antígeno, ou ela está pesquisando o anticorpo, tá? E aí ela vai escolher um método. O método, a gente vai falar um pouquinho. Na verdade, a gente vai falar até o fim do ano, a ideia é essa, é de estudar todos os métodos detalhadamente, tá? Então, eles podem ser de forma indireta ou direta, tá? Então, na forma direta, seria a gente ver o antígeno, vamos dizer assim. Indireta, quando a gente vê indiretamente o agente, a gente vê aquilo que ele produziu, que é o anticorpo, tá? Então, quando a gente pensa, aqui é uma questão muito legal, porque, ó, a imunologia, ela é um método de pesquisa na base do soro, na base da produção de anticorpos, antígenos, que são coisas, mesmo que a microscopia, mesmo que eletrônica, você às vezes não vai conseguir ver o agente infeccioso, não é fácil de vê-lo, porque às vezes ele nem ainda mais está lá. Bem diferente do que a gente conhece de micro, de parasito, que a gente sempre vê o agente etiológico. Então, a gente sempre vê uma bactéria, pesquisa uma bactéria, que grupo que ela é, que gram-positiva, gram-negativa, qual é a região que ela afetou, a gente consegue pegar esse material, fazer uma cultura, e aí vai. E parasito também tem um caminho, a gente pode analisar amostras de fezes como amostras sanguíneas e achar o parasita, você olhar e falar, olha, ele está ali, né? Então, a imunologia, ela não trabalha com esse tipo de análise do agente em si, mas a maior parte deles é com o que ele produz, tá? Então, os métodos, lá na apostila tá assim, tem os métodos que a gente fala que não tem marcação, vamos dizer assim, que tem duas técnicas que chamam aglutinação e precipitação. A gente já vai falar assim, como eu falei, a gente vai falar de todos os métodos mais detalhadamente, tá? Isso está na apostila já de vocês. Mas a ideia é que a gente já consegue, já começa a identificar algumas coisas. Então, a gente sabe que o método de aglutinação, a palavra diz, né? Aglutina, né? Então, ele vai aglutinar alguma coisa. Então, a gente vai ter o soro ali, a gente sabe que tem um material que pode ter o antígeno, pode ter o anticorpo, mas a gente só com esse material não consegue formar uma aglutinação. A gente precisa a gente fala de um veículo, de um suporte, né?
que consiga mostrar para a gente aquela reação. Então, a gente vai ter que ver uma reação acontecendo, então vai ter alguma coisa que vai nos auxiliar, algum outro material de alguma outra origem, química, pode ser até um material celular, pode ser outro tipo de célula que serve como suporte, então a gente sempre vai trabalhar com algum suporte, vai trabalhar com reagentes, né, às vezes com reagentes sintéticos, mas que provém daquela doença, daquela situação, que a gente consegue ver a olho nu, geralmente, a reação, ou às vezes também a reação é em relação à cor, então ele vem sobre a cor. Então a gente determina igual a bioquímica. A bioquímica, vocês conseguem ver o colesterol, ver a glicose? Não. O que vocês veem? A cor que aquilo ocasiona, aquela reação ocasiona, que ele é um produto, né, de uma reação. Então, em imuno, tem muito isso. A gente fez até um teste lá nas técnicas, acho que uma técnica que a gente fez de gravidez, não foi? Beta-HCG, era em relação à cor, à coloração. Então, a gente viu lá nos pocinhos uma reação ocorrendo e a cor determinava a positividade ou não, tá? Então, sempre a gente vai ver assim, não só em aglutinação ou precipitação, que seja a ação, né, aí do método, a gente sempre vai ver essa questão de ter um suporte que nos auxilie, tá bom? Então, pode ser direto ou indireto, a gente vai ver isso devagar, né? Então, quando a gente fala não marcados, é porque a gente não precisa marcar o material que a gente está analisando, ele só serve de suporte, mas ele não é marcado. Então, assim, vamos dizer assim, entre aspas, é como se o nosso material, que eu vou falar agora embaixo, que são os marcados, eles têm, por exemplo, vamos ver esse radioimunoensaio, que é o RIA. A composição do kit, que tem lá o antígeno ou o anticorpo envolvido, é marcado, por exemplo, com iodo 125, com carbono 14, é marcado com radioisótopos. Então, ele tem uma fixação desse material, que ele, na verdade, é o nosso suporte, né? Mas ele está marcado no material que vem na reação. Então, ou seja, a placa, ou seja, o antígeno, ou o anticorpo que sintético que foi produzido ali, ele está marcado com esse referencial para ajudar a reação. Então, quando é marcado é porque está inserido naquilo, vamos dizer assim. Quando diz não marcado, é que a gente não vai ter nada marcado, a gente vai provocar naquele momento uma reação, misturar algumas coisas e provocar uma reação. Então, não tem nada demarcado, nada delimitado com aquilo, vamos dizer assim, tá? Para ficar um pouquinho mais tranquilo de entender. E nesse mesmo contexto, a gente pode ter anticorpos ou antígenos marcados com enzimas para dar um resultado em cor, geralmente enzimas dão resultado em cor, porque ela vai consumir um produto, né, vai consumir um substrato e vai gerar uma cor, né, e é o que a gente viu no beta-HCG, tá bom? E o Western blotting, isso é um método também bem interessante, porque ele vai lidar com a parte molecular. Então, assim, a gente vai vendo que as questões dos métodos têm muito a ver com o custo, a gente vai ver sempre isso, custo, quanto gasta, né, para ter esse método no laboratório, como, se ele é vantajoso, se ele é preciso, vamos dizer assim, quanto de precisão, quanto que ele é específico, né, então, a especificidade entra em questão também, além do custo ser específico, o tempo, isso manda muito também, vocês estão vendo agora o coronavírus, é uma questão, nossa, clara, bem clara do que um método tem que ser rápido, mas ao mesmo tempo tem que ser preciso. Então, eles querem o rápido e o preciso, eles querem o melhor, né? Assim, sempre a gente quer o melhor. Então, às vezes, o mais rápido não é o tão preciso que está acontecendo, né? Os testes rápidos não são tão precisos, iguais os outros, que é um pouquinho mais demorado, porque tem umas questões envolvendo de etapas, que a gente viu como demora as etapas de imuno. Vocês viram que não dá tempo nem da aula terminar, a gente vê o resultado porque tem aquelas lavagens, aquelas incubações, tem tudo aquilo. E mesmo no aparelho, que a gente fez de forma manual, mas num aparelho que faz muitas análises por hora,
mesmo naqueles aparelhos tops, eles também têm tempo de reação lá dentro, também tem tempo de incubação, de lavagem, ele vai demorar igualzinho. É que ele só vai fazer mais quantidade por vez, mas ele vai demorar. Então, eles falam, né, estão falando bastante do coronavírus em relação a 2 horas e meia, mas é a média mesmo, né, de reação de antígeno e anticorpo. Então, tudo isso é colocado em peso, vamos dizer assim. Então, o laboratório, às vezes, ele tem muita coisa para fazer, ele quer um tempo mais rápido, ele precisa usar um método mais rápido, mas ele não quer gastar muito, tem que ser um método com custo bom, tem que ser preciso, porque senão também se vai, não vai ter uma precisão de 100% daquela pesquisa daquele anticorpo, não vale, né? Se outros anticorpos vão confundir a técnica, né? Também não ajuda. E aí a gente entraria em aglutinação, né? Pelo meu slide, mas deixa eu só dar uma olhadinha na apostila para ver se eu não estou passando ou comendo bola aqui. Então, ó, eu falei aqui na introdução, né? Ó lá, ó que legal aqui, tá falando, ó. Rapidez, simplicidade para executar, baixo custo, isso é muito interessante, né? Que eu falei agora. Aí a gente diferenciou os dois e entramos então em aglutinação, tá? Então eu vou entrar em aglutinação, vou falar um pouquinho da direta e da indireta, tá? E qual é o suporte. Vou ver se lá no slide tá bem legal. Aqui a gente faria a técnica já em seguida, que são as provas reumáticas. Então, lá no laboratório a gente tem o PCR, tem o fator reumatoide, tem o ASLO, e aqui tem até a técnica. Ai, que dó, gente. Mas tudo bem, nós faz só aula prática quando voltar. Tem as 3 técnicas, a gente poderia fazer as 3, as 4, porque lá tem todas, elas são simples, né? O beta a gente acabou fazendo, é um tipo de aglutinação, na verdade a gente fez uma técnica de ELISA do beta, mas na escola eu não lembro se tem um beta de aglutinação, preciso pesquisar lá na geladeira para ver se tem ainda. De tira de soro e urina tem, se eu não me engano tem, mas tem para demonstração, não sei se ela dá reação. A gente vai olhar também. Aí, aqui já seria outro método, tá? Então, vamos ver a aglutinação aqui pelo meu slide. Aí eu já finalizo aqui, tá bom? Aguenta mais um pouquinho aí. Então, vamos lá. Então, a aglutinação, como eu disse, a palavra aglutinação, ela tem a ver com grumos, formar uma reação que forma uma partícula maior, né? Ela consiga reunir partículas, vamos dizer assim, né? É isso que a gente vê quando aglutina um sangue, por exemplo. Se falar coagulou, aglutinou, é porque formou aquela, deu aquela formação de ajuntar, né? Foi ajuntado alguma coisa, uma reação que ajuntou, fazendo uma mudança. Então, quando a gente fala qual é o princípio do método, então seria essa definição mais próxima, né? Então, quando o antígeno, qualquer que seja, pode ser uma bactéria, uma hemácia ou um látex, né? Um látex, na verdade, é o nosso suporte. Então, o suporte nosso, que vai dar como auxílio ao antígeno, quando os dois são incubados, né, com anticorpo específico que você coloca no soro, aqui, ó, é o soro que você coloca na reação, um tanto de microlitros lá, e vai dar uma reação junto com esse antígeno que pode ter vindo no kit, né, junto com o suporte, pode ser uma hemácia, um látex, que é como um material químico, na cor do leite, mais ou menos, que dá essa reação visível ao olho nu, né? Que não é transparente e tal. Ele vai provocar uma reação. Então, a gente provoca no kit a reação junto com o soro que você vai inserir da amostra que você está pesquisando. Se naquela amostra tem um anticorpo, é porque a pessoa pegou a doença. Em algum momento, seja naquela hora ou antes. E se ela pegou, ela tem a doença, ela é positiva, então vai dar a reação com esse antígeno. Lembra que o antígeno, ele sempre se liga ao anticorpo? Isso no corpo, a gente estudou isso dentro do corpo. O anticorpo ele é produzido para se ligar ao antígeno, naquele complexo antígeno-anticorpo. Fora do corpo, in vitro, também ocorre essa reação. Então, é como se o anticorpo buscasse o antígeno, né, na reação, isso in vitro. E essa tendência dele se juntar acontece, só que a gente não consegue visualizar. Aí os nossos suportes, né, que seria o látex ou as hemácias que a gente vai colocar, pode ser de um animal que veio preparado isso
numa indústria farmacêutica, na indústria que produz o kit, ela produz esse já kit que já vem com essa hemácia que veio do animal, uma hemácia sem antígenos na superfície, por exemplo, de um grupo O, tal, e aí auxilia o processo e você vê. Então, assim, é mais fácil você ver uma hemácia aglutinar do que o antígeno e o anticorpo, que você não vai saber que eles estão ali, né? Então, ela vai indicar lá, ó, a presença de um anticorpo, que significa a presença de doença, né? A aglutinação é uma técnica muito simples, ela é muito superficial, vamos dizer assim, ela não é tão específica, você não consegue descobrir quem realmente, o quanto daquilo está ali, há quanto tempo, né? A gente consegue ver superficialmente. Aí ele fala, então, repetindo, né? Ele fala que o suporte, hemácia ou látex, que é um material químico, é um material de ajuda, que ajuda a gente visualizar a olho nu, tá? E é os tipos de doença que a gente consegue ver. Ó, tanto de origem viral, fúngica, bacteriana, origem de protozoários, doenças autoimunes. Tipos sanguíneos é um método de aglutinação, quando a gente faz aquela misturinha lá do sangue nosso com aquele reativozinho que tem no vidrinho, que aquilo é o nosso suporte, vamos dizer assim, ele ocasiona uma reação se houver a presença do antígeno ali ou do anticorpo, né? Assim, até tem uma imagem aqui. Peraí. Ai, perdão. Tem esse slide primeiro. Agora vamos ver a diferença do direto com o indireto, como eu falei. Então, o direto, a gente vai ver o quê? Olha lá, determinantes antigênicos naturais em superfície na forma íntegra. Então, a gente está pesquisando o antígeno na superfície desses materiais, né? Então, qualquer que seja a origem, né? Ela pode estar diretamente relacionada à doença, tá? Então, por exemplo, um exemplo muito clássico, que é o que eu estava falando agora, é do grupo sanguíneo. Então, por exemplo, quem é A, na superfície da hemácia vai estar o antígeno A. Então, ele está diretamente ali, ele está ali, ele é direto, você pesquisa ele, e ele está diretamente naquele material. Da mesma forma, quando você pinga o seu reagente, que ele é um anticorpo, anti-A, né? Ele vai ir contra, o anticorpo vai encontrar com o antígeno, vai formar uma ligação, um complexo. Nesse complexo, vai formando as malhas de aglutinação, tá? E aí você vai ver a reação, a agregação lá de partículas, tá? Então é o que ocorre no grupo sanguíneo, que quando a gente coloca lá, que, por exemplo, ó, essas marcações aqui estão dizendo que isso é o meu antígeno A, esse é meu antígeno B, essas marcações aqui é o meu antígeno B. Aqui quem é AB tem as duas marcações, então ele está grosseiramente desenhando o antígeno assim. E quem é O não tem nada de antígeno. Então, no caso, não dá reação nenhuma, é o que a gente vê no O, quando não aglutina é O, né? Então, a gente sempre tem essa referência na aula de prática de tipagem sanguínea. Então, essa combinação, você coloca o anticorpo, né, em cima, pinga, né, em cima da hemácia, e vai dar a reação, e a hemácia aqui, no caso, é o seu suporte. Só que você tá vendo, na verdade, aqui a hemácia, ela não é o nosso suporte, porque ela não foi colocada ali propositalmente. Você está pesquisando diretamente na hemácia do paciente. Então, por isso, a aglutinação direta, você está olhando o material direto dentro da célula do paciente, ok? Já indireta ou passiva, né, essa ocorre é ao contrário, a gente usa esse material, a hemácia ou o látex, na forma de provocar uma reação mesmo. Então, ele não estava ali, não precisava ele estar ali, a gente vai colocar para conseguir visualizar, né? Então, a gente vai usar esse recurso, tá? Então, esse sim é um suporte, tá? Então, por exemplo, o antígeno associado a uma hemácia. Então, você provoca isso em um laboratório um farmacêutico, produz isso com um material específico, um kit, e você vende, né? Aí o laboratório compra, então ele vai comprar já o material nessa circunstância. Então, a hemácia, eles escolheram a hemácia. Ah, então a hemácia, eles pegam a hemácia de um animal, às vezes vem de um coelho, de um carneiro, às vezes eles pegam de um animal mesmo esse material, essa hemácia, e aí eles provocam inserem, né, o antígeno nessa superfície de hemácia, e aí eles colocam isso à venda. Aí lá no laboratório a gente adiciona o soro,
Se conter anticorpos nesse soro que você está pesquisando do seu paciente, né? Ele vai se ligar, olha lá, ele vai se ligar aquilo que veio no vidrinho lá do laboratório farmacêutico, e vai dar reação, vai ocorrer a junção. E aí você vai falar, olha, aglutinou. Então quer dizer o quê? Que o meu soro tem anticorpo. Se ele tem anticorpo é porque o meu paciente teve a doença. Teve ou tem. Bom, então é indireto porque eu uso um material indireto, tá? Não é um material do paciente. É de uma produção feita em escala lá, ok? Então, a gente tem ali como um dos suportes é o látex. Então, elas são, olha lá, material químico, ó, são esferas de poliestireno revestidas de antígenos, né? Então, eles indicam, olha lá, servem como indicador. Então, ele é um tipo de suporte. Então, a gente tem o suporte hemácias, tem o suporte látex, e ele é de coloração branca, parece um leite, igualzinho um leite. E na hora que a gente coloca lá no laboratório, a gente vê essa reação e, e vê aglutinar, formar uma areinha. Então, ele, como se ele talhasse e virasse tivesse uma superfície mais arenosa, e você fala, olha, aglutinou, as partículas aglutinaram, aí você tem a reação. Então, olha lá, resultado, o que a gente fala? Quando a gente está detectando um anticorpo específico, a gente vai empregar diluições, né, nesse anticorpo, nesse soro, frente a uma quantidade constante de antígeno. Então, assim, aglutinou, esse é meu resultado? Não. Você não vai colocar lá, aglutinou positivo. Tá, você vai colocar, mas você vai ter que depois fazer uma diluição desse soro, olha lá, por isso que ele fala, diluição em série desse soro, para você ver o título, porque a gente dá a resposta em título, olha lá, ó, que geralmente o resultado é expresso em título, tá? Que seria assim, começa assim, títulos e eles vão nessa proporção, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 16, 1 para 32, e assim vai, tá? Então, você vai vendo, isso a gente vai fazer em laboratório também, como a gente faz essa diluição, como a gente consegue visualizar até onde dá dano positivo, e ali é o resultado, esse é o título, tá? Porque essas reações não dão um resultado só positivo ou negativo, tem todo esse contexto. Eu vou parar aqui, tá? Porque aí a gente vai falar das provas, o que cada uma significa, porque a gente vai fazer em laboratório, mas é legal a gente ver o que cada uma significa na pesquisa que você está tendo aí. Então, lá, aglutinou para PCR, o que quer dizer que o paciente tem? Ah, aglutinou para fator reumatoide, o que quer dizer? Qual o caminho que eu estou pesquisando nesse paciente? Aglutinou para aslo, o que quer dizer aslo? A pessoa tem o quê? Tá? Então, isso a gente vai ver na próxima aula. Ok? Vou finalizar aqui a gravação. E aí também eu vejo a apostila, se precisa pontuar pela apostila